Hoje nós estamos concluindo um ciclo em homenagem ao centenário de nascimento de Hélio Pellegrino. Então eu gostaria aqui de traçar um fio condutor na linha do tempo para que a gente possa atribuir um sentido a isto que ficou conhecido como a crise na psicanálise, segundo Gisálio Cerqueira Filho, o organizador. Então, essa questão começa, para mim, com um artigo que publiquei no Jornal do Brasil a respeito da experiência de levar a psicanálise à favela, a psicanálise na favela. Então, já nesse artigo, o Hélio, entre outros psicanalistas, como João Batista Ferreira, Jurandir Freire Costa, se indagavam sobre a possibilidade, o exercício, a efetividade de se oferecer o tratamento psicanalítico a pessoas pobres, faveladas, né, de baixa renda e tal. Era assim, testar o limite da experiência, né, da experiência clínica, até onde ela poderia ir, se era melhor fazer um tratamento de grupo, se era melhor individual, se era melhor oferecer uma psicanálise, digamos, pura, entre aspas, né, ou a combinação da psicanálise com a psicoterapia. Nesse momento, essas questões estavam muito em voga, no sentido da aproximação da psicanálise com as questões sociais. Então, depois segue-se a publicação dos Barões da Psicanálise de 1980, que deflagrou a expulsão, uma crise, a expulsão do Hélio e do Mascarenhas da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. Então, tem uma série de peripécias ao longo do ano de 1980, que, afinal, terminam com a integração dos dois psicanalistas à sociedade a que pertenciam. Antes de tudo isso, na década de 60, foi quando eu conheci o Hélio Pellegrino através da publicação dos seus artigos no quarto caderno do Correio da Manhã, na época um jornal muito prestigioso, e que era dirigido, a edição do quarto caderno era do Paulo Francis, um grande jornalista, crítico também de teatro e da cultura, né? Ele tinha uma certa paciência com os artigos panfletários, inflamados, incandescentes do Hélio Pellegrino em favor das posições de esquerda, em favor das causas populares, enfrentando a censura e a opressão da ditadura militar. E o Paulo Francis dizia: puxa, Hélio, assim não dá, tem que ter um gancho e tal, porque o Hélio transbordava, né, na sua veemência, no seu estilo panfletário, na sua fúria crítica, na sua posição em relação aos poderosos, né, muito marcada essa posição por um ideal de justiça social, em que se misturava a sua coragem, a sua virilidade de enfrentar os poderosos. Quer dizer, todo esse furor criativo, destrutivo criativo, né, era posto a favor dos pobres, dos oprimidos, né, das causas populares. Você imagina que numa reunião
com o governador do então estado da Guanabara, o Negrão de Lima, ele simplesmente pede ao governador, que deixou de cumprir certas funções de proteção ao povo, ele se vira e diz: mas por que você não se demite? Então, dizer isso no palácio para o governador, então acabou na hora a reunião. Ou quando ele, na passeata dos 100 mil dos estudantes, que o gabinete do Costa e Silva, o ditador da época, né, o chefe de gabinete estava tentando impedir a comissão de entrar em contato com o Costa e Silva, porque os estudantes não estavam usando gravata. Então arrumaram um jeito e tal, entraram e de repente o Carlos Medeiros, um líder estudantil, se vira para o Costa e Silva e diz: ô tio, para de enrolação, a gente quer a libertação dos presos. Aí acabou a reunião, né? E aí o ajudante de ordem do Costa e Silva: tá vendo? Olha aí o que vocês fazem. O Hélio respondeu: não enche, cara, fica na tua. Eu não vim falar com você, não. Eu vim falar com o dono da porcada. Esse tipo de malcriação, era muito típico da veemência do Hélio, que punha toda essa paixão, a tal paixão indignada, né? Uma biografia do Hélio que eu recomendo, é muito bem feita, é uma delícia, né? Muito bem feita pelo Paulo Roberto Pires. Ele punha toda essa paixão em favor das classes populares. Ele tinha uma retórica, um estilo, uma dimensão poética, que é alguma coisa rara, né? E colocava todas essas virtudes em favor das causas populares. Por exemplo, na passeata dos 100 mil, em plena Cinelândia, cheia de estudantes, aquela movimentação toda, ele, na sua eloquência, diz que o povo está na praça e por isso está na sua casa, né? Então era assim, alguma coisa que lembrava muito o tom do Castro Alves, do Navio Negreiros, né? O povo está na praça, o povo está na rua, né? A rua, a praça, é do povo como a ave do condor, né? Então, essa veemência explica muito as consequências de certos atos, de atitudes, de ações que levaram até a prisão, né? E, sobretudo, a denúncia, aqui já nos anos 1986, a denúncia do acobertamento de um candidato a analista, o tenente médico Amilcar Lobo, que ao mesmo tempo que participava das torturas, queria ser analista. Isso foi uma questão de grande impacto, que foi elaborada, vivida também no plano dos meios de comunicação de massa, dos jornais, pela imprensa, pelo discurso jornalístico, né? Então, o que eu escrevi, por exemplo, a respeito da psicanálise na favela, na subida do morro, onde eu perguntava: aos pobres basta o hospício, né? O questionamento das condições em que as pessoas eram depositadas nos hospícios, que eram tudo menos hospitais. Então, isso facilitou o engajamento meu e de uma série de pessoas que perderam parentes. Eu perdi meu irmão, eu perdi meu pai no maltrato praticado por esses hospitais públicos,
Então, isso me incentivou a apoiar a luta antimanicomial, tal como Hélio o fazia, né? Então, isso colocou um debate que se estende até hoje a respeito de uma superposição da posição do analista e da posição do sádico. Há um momento em que, estruturalmente, essas posições coincidem. Isso foi tratado, depois dessa crise toda, isso foi tratado por Jean Alouche, nesse livro, A Edificação da Psicanálise, em que ele, muito legitimamente, coloca essa questão, tenta teorizar a respeito dessa questão de pode ou não um analista ser fascista, ser torturador, como é que é isso? Não podemos de imediato dizer que não, que era a posição do Hélio. Não podemos de imediato dizer que a psicanálise freudiana é incompatível com o fascismo, com esse tipo de argumentação que é muito delicada, são questões teóricas muito finas, não é? A possibilidade de ocorrer o exercício por parte do analista, o exercício de uma prática sádica e equivalente à tortura. Então, isso está sendo questionado hoje, por exemplo, entre outros, por o Marco Antônio Coutinho Jorge, que se indaga, mas o que é mesmo um analista lacaniano? Isso é um debate atual, né? Outro teórico que estuda essa questão é o Sérgio André, nesse livro, que eu também recomendo, A Impostura Perversa, em que ele diz que, por mais que a gente tente evitar que psicóticos e perversos exerçam a psicanálise, na real isso acontece. E o fato de sermos, eventualmente, neuróticos, não nos dá a imunidade de praticar, segundo Sérgio André, erros monumentais. Então, essa questão é candente, é atual, né, e merece uma reflexão. Aqui o dicionário da Elizabeth Rudinesco, para quem eu escrevi uma carta, porque eu recebi os originais e verifiquei que o nome do Amilcar Lobo, dentro do verbete Brasil, que traça a história da psicanálise no Brasil desde as suas origens, esse verbete menciona 5 vezes o nome do Amilcar Lobo e nenhuma vez o nome do Hélio Pellegrino, que teve uma participação icônica dessa questão toda, né? Então, escrevi uma carta para ela, ela acatou a argumentação e abriu um verbete especial para o Hélio Pellegrino. Ele corrigiu uma série de distorções e abriu esse verbete. Em 1981, morria Jacques Lacan. E o Hélio também entrou aqui, a partir da sua leitura do Lacan, com esse artigo, O Espelho Quebrado. Eu guardo essa página do Jornal Brasil, porque ela, de uma certa maneira, as notícias que eu dei aqui eram um furo de reportagem, porque o pessoal só tinha o material das agências. Então, eu já tinha entrevistas com o Magno Machado Dias, a Beth Milan, do Colégio Freudiano do Rio de Janeiro, em que eles afirmavam que a análise lacaniana não tem preço nem tempo cronológico predeterminado. A gente começa a discutir essas questões do tempo lógico já aí, né, desde a década de 70, mas, sobretudo, aqui nesse momento, da eficácia clínica do tempo lógico, né? Depoimentos de
analistas, intelectuais, enfim. O Hélio contribuiu com esse artigo chamado O Espelho Quebrado. E eu coloquei A Psicanálise Perde o Grande Teórico, eu fiz esse título para mexer um pouco, esperando manter a discussão. Eu fiz esse título para dizer, poxa, mas o cara não é clínico? Como é que você está reduzindo o cara ao teórico? Foi um risco calculado, né, de promover a discussão, de manter a discussão viva. Se é clínico, se ele tem importância clínica, se ele só tem importância teórica, enfim, o objetivo foi esse. E parece que foi alcançado porque a discussão continuou. E em 88 eu me mudei para Goiânia, saí do Rio e vim morar em Goiânia. E logo que cheguei, recebi a notícia da morte do Hélio. Então eu consegui publicar no jornal Diário da Manhã um pequeno artigo em que eu dou o meu adeus a Hélio Pellegrino. Então eu gostaria de lê-lo rapidamente. Quando Catherine Kemper, analista de Hélio Pellegrino, morreu em 1978, foi grande o choro e ranger de dentes. À beira do túmulo, Hélio sentiu que precisava convencer-se, e a todos os presentes, de uma dura realidade. Foi assim que tomou a palavra e disse: Dona Catarina está morta. As lágrimas, as palavras, os lamentos, tudo apontava para uma negação da morte. A intervenção de Hélio foi decisiva, psicanalítica até. Agora aqui em Goiânia, longe do ameno convívio no Rio, soube pelos meus filhos Pablo e Luciano que Hélio Pellegrino está morto. Pai, deu na televisão que Hélio Pellegrino, o poeta do Rio de Janeiro, morreu, disse-me Luciano. Meu primeiro impulso foi negar a morte do amigo, mestre, companheiro de lutas, irmão. Estivemos juntos numa batalha, a denúncia do baronato, do apoliticismo e da miséria do establishment psicanalítico, em reportagem que o Caderno B do Jornal do Brasil publicou no dia 23 de setembro de 1980 com o título Os Barões da Psicanálise. Usando a reportagem como pretexto, a sociedade a que Hélio pertencia resolveu expulsá-lo, a ele e a Eduardo Mascarenhas, sem direito de defesa. Sem desânimo, como um impecável guerreiro, Hélio recorreu à justiça, sustentou suas críticas, denunciou ainda o acobertamento que sua sociedade fazia de um cúmplice da tortura na época dos militares, o médico Amilcar Lobo. E ganhou a luta. Foi reintegrado por decisão judicial. Agora vejo na televisão que o amigo se foi. Coração. Logo ele, coração na boca, expansivo, libertário, destemido e generoso na luta em defesa dos oprimidos. Na época da ditadura militar, foi dos raros que ousaram erguer a voz e denunciar a gangrena moral das Forças Armadas, uma vez que alguns dos seus membros recorriam à prática da tortura como sustentáculo do regime. Foi preso, correu riscos, enfrentou poderosos. Fundou em 1973 com Catherine Kemper a Clínica Social de Psicanálise em Botafogo, no Rio de Janeiro, para atender os pobres. Ria gostosamente quando se dizia um dos únicos que tornava viável o paradoxo de ser ao mesmo tempo marxista e cristão. Agora, daqui de Goiânia, tenho necessidade de ouvir sua voz para acreditar que Hélio Pellegrino está morto. O único pecado é não fazer. Sua frase ecoa ainda.
As imagens distantes da TV mostram a doçura do amigo, sempre disposto a um gesto de carinho, o abraço de peito aberto. Para muita gente, foi pai que nos transmitiu a necessidade do perdão, a necessidade de aprendermos a nos perdoar. Sua palavra sempre foi exaltada, transbordante, italianíssima. Aprendi com ele que a liberdade estava na palavra. Era preciso amá-la, pois sem ela, resta o silêncio do narcisismo, da pulsão de morte, tragicamente associada em nosso país à brutalidade dos diversos fascismos que ele sempre combateu. Que ele sempre combateu. Adeus, Hélio.